Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda na nossa casa. Antes de fazer a nossa oração, vou dar só um recado aqui. Muita gente já sabe, tá? Mas eu vou dar mais um recadinho de novo. A gente está fazendo a Páscoa Solidária. A gente está fazendo a arrecadação de bombons, mais precisamente, para levar nas casas de acolhimento aqui da região e também nas casas de idosos, né? Cada lugar tem um nome, lar dos idosos, lar dos velhinhos, enfim. E para as casas de acolhimento das crianças. E até o dia 10 de abril, tá bom? Quem puder colaborar com a campanha, pode trazer aqui no centro, tá bom? Antes de fazer uma oração também, eu vou ler uma reflexão de um livrinho que chama Meditações. E depois a gente faz a nossa oração. Eu escolhi ao acaso aqui uma. Vamos lá. Experimente observar. De nada adianta você ficar muito tempo pensativo diante de muito por fazer. Comece a trabalhar agora mesmo, e o que era muito, em breve, irá se transformando em pouco. Não se irrite se os outros riem perto de você. Muitas vezes o gracejo é feliz, e se você tivesse ouvido, certamente também riria. Não perca o seu bom humor por qualquer coisa. Nada lhe deve aborrecer sem um motivo justificado. Não se entristeça por muito tempo. Muitas vezes, nós a gastamos por coisas que amanhã nos parecerão de tão pouca monta. Não se desiluda com os contratempos da vida. Nada é tão terrível como o receio de lutar. Não se julgue o mais infeliz entre os outros. Muita gente sofre em segredo, e talvez muito mais do que você. Não se desespere pelo insucesso de hoje. Lembre-se que você já passou várias vezes por dificuldades semelhantes. Procure nas pequenas coisas um motivo de estímulo. Quase sempre, o que julgamos um desastre fatal não passa de mais um capítulo do livro luminoso da nossa vida. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, todo mundo junto, com a espiritualidade amiga, que preparou essa casa com tanto amor, com tanto carinho, durante todo o dia veio preparando as energias para receber a gente aqui. Vamos permitir que essas energias nos alcancem, que a gente possa estar aberto e que essas energias nós possamos absorver essas energias e sair daqui muito melhores do que chegamos. Que ao sairmos daqui, que a gente possa levar essa paz, esse carinho, esse amor, que tudo foi passado para nós aqui, para os nossos entes queridos que não puderam estar aqui. Que as pessoas que cruzarem o nosso caminho, que possam se sentir bem ao nosso lado. E que nós, ao retornarmos para os nossos lares, no momento do nosso descanso, que o nosso corpo físico possa ser restaurado das energias que nós perdemos e desgastamos durante o dia. Que ao acordar, nós possamos estar agradecidos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, por ter nos presenteado com mais um dia de vida. Que a gente possa ouvir os nossos mentores, que eles possam nos ajudar a sempre seguir pelo caminho do bem, para que a gente possa seguir nessa nossa caminhada evolutiva, um dia de cada vez. Pois somos seres individuais, cada um de nós temos o nosso tempo. Então não nos preocupamos que uma pessoa faz uma coisa de um tempo e outro de outro, porque cada um de nós somos individuais e cada um de nós temos o nosso tempo na nossa jornada evolutiva. Nós não estamos aqui por acaso, todos nós temos um propósito. Agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui, a espiritualidade amiga que está aqui, e que a espiritualidade também possa conduzir a nossa amiga aqui, Lúcia, que pela primeira vez está na nossa casa, né? Seja muito bem-vinda, que a sua palestra seja muito bem agraciada por todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui
Já estive aqui o ano passado, mas quem veio falar foi meu esposo. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho. Antes de iniciar, eu gostaria de convidá-los a participar. Dia 13 agora de abril, nós teremos psicografia em Monte Azul Paulista. Tá? Pertinho daqui, né? Dá menos de 1 hora. Porque eu moro em Monte Azul, mas eu trabalho na Casa Espírita Gabriel Martins, em Neves Paulista também. Tá? Então, o Newton, que é o médium, né, de psicografia, ele atende, como a gente trabalha lá, ele atende também na nossa cidade. Então, ele vem em Monte Azul 2 vezes por ano. E dia 13 agora, num domingo, nós teremos a psicografia. As fichas começam a ser feitas às 9 horas da manhã e a psicografia por volta do meio-dia, meio-dia e meio. Tá? Então, sintam convidados, são cartas consoladoras, é um trabalho muito grande, muito bonito e vale a pena. Então, convidem aquelas pessoas que vocês, né, acharem que necessitam de um consolo. É muito bom. Tá? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre orgulho e egoísmo. É um tema que a gente precisa estar sempre estudando, sempre combatendo. Né? O orgulho e o egoísmo é como se fosse, né? Como um gatinho bonitinho, que a hora que ele se olha no espelho, ele se vê um tigre, né? Ele se vê um leão. E ele se vê todo poderoso. Ele se vê mais de qualquer outro que está ali do teu lado. Lá no começo da humanidade, existia. E esse orgulho era para a sobrevivência da espécie. Porque existiam muitas brigas e só os mais fortes sobreviviam. Era a lei natural. Ela era também uma lei de Deus. Mas, com o passar do tempo, com a vinda de Jesus na Terra, para viver e nos ensinar, mudar os passos, os nossos trilhos, ele veio com a razão. Então, hoje, a gente precisa combater o orgulho que há dentro de nós com a nossa razão. O orgulho é um sentimento que só nós sabemos. Só nós. O egoísmo, ele é irmão do orgulho. Eles andam de mão dada. No livro Obras Póstumas, ele fala que o orgulho, né, e o egoísmo estão sempre de mão dadas. E que o egoísmo é o irmão do orgulho. E o contrário, qual é o contrário de orgulho? É a humildade. E qual é o contrário do egoísmo? A caridade. Então, são dois. O orgulho e o egoísmo são aqueles que nos levam à perdição. Aqueles que nos levam para o caminho errado. E, em contrapartida, a gente tem a humildade e a caridade, que é o caminho do bem. Sem eles, a gente não chega na salvação. Mas é tão difícil a gente lutar com isso. É muito difícil. E não adianta eu falar assim, eu sou humilde. Mentira, não sou.
Se nós estamos aqui, é porque nós carregamos ainda o orgulho e o egoísmo impregnado em nós. Podemos sim, em alguns momentos, ser humildes e ser caridosos. Mas nós temos ainda. E não vai ser nessa encarnação que nós vamos eliminar isso de nós, não. Vai levar outras e outras encarnações. Nós vamos ter que voltar aqui muitas vezes para extinguir o orgulho e o egoísmo que está impregnado em nós, mesmo nós tendo a razão que Jesus nos permitiu. Nós ainda pecamos em permanecer com Ele. Ai, mas como assim? Como você, fala? Eu vou dar alguns exemplos aqui e aí a gente pode pensar, né? Quando a gente está no trabalho da casa espírita e é colocado um trabalho para que a gente faça, vou dar o exemplo de mim, um trabalho para eu fazer e um trabalho para o meu companheiro, meu irmão que está do meu lado fazer. E você pode auxiliar na limpeza do banheiro, e o outro, você pode fazer uma ficha, ficar numa... Porque eu vou para o banheiro e o meu irmão aqui vai ficar fazendo ficha, vai ficar tomando conta de fila. Eu sou melhor do que ele. E isso é um simples exemplo. Quantas vezes nós não deparamos com nós pensando? É lógico que a gente não verbaliza. Muitas vezes a gente não verbaliza. A gente pensa. E o pensar já é o suficiente. Porque tudo acontece entre você e Deus. Tudo que vai no seu coração, Deus sabe. A gente não precisa esconder. A gente não esconde de Deus, de Jesus, a gente não esconde nada do que passa aqui dentro. De maneira alguma. É a mesma coisa. Eu não sei se aqui tem, mas a sopa fraterna, ou alguma coisa assim, ou levar cesta básica para alguém, né? É um trabalho de uma casa espírita. Aí a gente vai levar. Eu estou sendo caridosa, porque eu estou levando uma cesta básica. Aí eu vou entregar a cesta básica, e lá no fundo do meu coração, eu fico pensando assim, nossa, mas olha, tem saúde, podia estar trabalhando, por que não vai buscar um trabalho? Qualquer trabalho, vai limpar um quintal, vai fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro para ter a sua cesta básica. Olha o meu pensamento. Eu estou fazendo uma caridade? De maneira nenhuma. Porque nós somos espíritas, nós estamos aqui porque a gente se diz espírita, que a gente acredita no espiritismo. E aí a gente sabe que sem a caridade não há salvação. Então eu quero fazer a caridade. Só que não adianta fazer essa caridade por fazer, pensando, tendo esses sentimentos dentro da gente. Nós devemos combater esses sentimentos. Então a gente começa na casa espírita fazendo os menores trabalhos, mesmo não gostando. A gente faz por obrigação. Depois vira um hábito. E depois do hábito, vira um prazer. É assim que a gente combate aquilo que não faz bem, aquilo que eu não estou gostando. Mas isso tudo é devagar, é com calma. É a mesma coisa quando a gente fica doente. A gente fica doente, a gente sara do dia para a noite. Não! A gente tem que... tem
o tempo do remédio, o tempo da convalescência, para depois vir, né, a cura. Mesma coisa é isso em nós. Por isso que demora muito tempo. Ele está muito tempo arraigado em nós. Mas nós devemos combatê-lo dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa, e a gente acha que a pessoa orgulhosa é aquela pessoa que chega arrogante, que chega prepotente. Não, muitas vezes a pessoa orgulhosa, ela chega mansinha. Ela chega, parece que tão humilde. Mas por quê? Porque ela não quer que ninguém contradiza ela. Então, numa reunião da casa espírita, numa reunião de trabalho, numa reunião familiar, quando alguém contradiz o que ela está falando, ela se melindra. Ela se melindra, sai dali, não quer mais saber. Então, um orgulhoso é isso. Toda vez que a gente se melindra, é o orgulho que está saindo de dentro de mim. Então, às vezes, a gente precisa parar e pensar um pouquinho em tudo aquilo que a gente faz para a gente combater. Porque aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, eu esqueci meu óculos, então eu vou ler bem de pertinho. Qual o meio prático mais eficaz para que se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos diz: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, veja bem, a gente precisa conhecer a nós mesmos para poder lutar contra tudo aquilo que nos faz mal. Que no caso que nós estamos falando aqui é o orgulho e o egoísmo. Se a gente não se conhecer, a gente não consegue combater. Como fazia Santo Agostinho, ele passava em revista todas as noites em tudo aquilo que ele tinha passado no dia. Ele ficava pensando o que ele tinha feito, se ele tinha magoado alguém, se ele tinha atrapalhado alguém, o que de errado ele fez para poder se corrigir. Se nós pudéssemos, se nós tentássemos fazer isso todos os dias, é lógico que no primeiro dia a gente não vai achar nada. Fizemos tudo bem, estava tudo ótimo. Mas depois a gente vai começar a encontrar. E aí a gente vai começar a conseguir tirar de nós esse egoísmo. Né? E a gente tem as receitas prontas. Jesus nos deixou receitas prontas. E a gente adora a receita, mas seguir a receita de Jesus é muito difícil. Né? É complicado seguir as receitas dele. Um exemplo de humildade que Jesus nos deixou foi quando ele foi lavar os pés dos apóstolos. E Pedro retrucou. Pedro falou: não, mestre, não vai lavar os meus pés. E ele, muito humilde, disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, eu não estarei com você. E naquela época, isso era serviço dos escravos. Ele se colocou no lugar mais baixo possível para mostrar para nós.
e para os seus discípulos que a humildade tem que estar em todo lugar, não importa onde. E ainda aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 785, diz o seguinte: qual o maior obstáculo do progresso? Esse progresso é o progresso moral que eles estão perguntando aqui no Livro dos Espíritos. E a resposta foi muito simples e objetiva. São o orgulho e o egoísmo. Então, o maior obstáculo ao nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. Muitas vezes a gente precisa se retirar, como Saulo, né? No caminho de Damasco ele ainda era Saulo. E ele estava perseguindo os cristãos, porque ele achava que os cristãos iam acabar com a humanidade. E na porta de Damasco, Jesus apareceu para Saulo. E aquela luminosidade de Jesus fez com que espantasse o cavalo e cegasse Saulo. E ele caiu do cavalo. E Jesus disse: Saulo, por que me persegues? E ele, chorando, perguntou a Jesus: o que queres que eu faça? E nesse momento, então, ele encontrou Jesus. Ele já vinha tendo, né, várias lições com a sua amada Abigail, com o Estevão, o irmão de Abigail. E ali, então, ele vai até Damasco, cego. E o homem que ele perseguia fez com que ele voltasse a enxergar. E naquele momento, ele saiu e foi para o deserto. O que ele foi fazer no deserto? Ele foi se reestruturar, porque ele estava doente. Ele ficou de 2 a 3 anos no deserto, para que ele criasse e tirasse do seu ser todo o egoísmo e o orgulho que ele tinha. E nessa retirada no deserto, ele estudou todos os pergaminhos, todas as lições de Jesus. Porque Saulo não conheceu Jesus. Jesus já tinha sido sacrificado. E quando ele retorna do deserto, ele se torna Paulo, o apóstolo. Um homem inteligentíssimo, falava várias línguas. E foi aonde ele conseguiu levar para mais países a palavra de Jesus. Mas olha a grandiosidade, ele precisou sair para poder voltar. E nós fazemos alguma coisa nesse sentido? Vamos pensar um pouquinho. O que eu estou fazendo para tirar esse orgulho e esse egoísmo de dentro de mim? Outro exemplo também é a vaidade. A vaidade nos traz assim o orgulho a pino. Porque meu vizinho comprou um carro. Nossa, por que ele comprou um carro? Ele não é melhor que eu. Eu preciso. Como que ele não tem dinheiro? Como que ele faz?
Ah, no mínimo está vendendo droga, está roubando. É assim que as pessoas falam. Julgam sem saber. Ou o que eu tenho é melhor do que o outro tem. A minha roupa é melhor. O meu calçado é melhor. A minha casa é melhor. Isso é o orgulho imperando em nossos corações. Outra coisa também é a inveja. Aí muita gente fala assim que, ai, eu tenho inveja branca. Que inveja branca? Inveja é inveja, gente. Não é verdade? Inveja? Que não existe inveja branca. É inveja, é inveja. Se eu estou com inveja, é inveja. Para. É aquilo que tem dentro de mim. Eu não estou gostando. Nossa, eu queria muito ter o que ela tem. Gente, o que mais tem é inveja. É ou não é? Nossa, às vezes a pessoa inveja até das coisas ruins que a gente passa, das provações que a gente passa. Eu estava falando com meu marido outro dia. Meu Senhor, tenha misericórdia. Parece que tem pessoas que gostam e gostaria de estar no lugar de quem está sofrendo. Olha que coisa mais, né? Mais idiota, vamos falar a verdade. Então, a inveja é o orgulho também na sua maior pureza. Né? Não tem como explicar. E agora não vem me falar, gente, não fala mais inveja branca, não. Porque inveja é inveja. Não existe inveja branca. Se eu estou com inveja, eu estou com inveja. Eu queria estar, ou eu queria ter o que aquela pessoa tem. Então, não existe inveja, é o orgulho, acima de tudo. Né? E outro é o preconceito. Se a gente tem, não importa se é um preconceito religioso, um preconceito de raça, um preconceito de opção sexual, é um preconceito. Então, se eu tenho um preconceito de uma pessoa que é diferente da minha cor, é porque eu acho que a minha cor é melhor que a outra. Então, isso é um orgulho. Se eu acho que a opção sexual minha é melhor que a opção sexual do outro, também eu estou achando que a minha é melhor. Eu sou orgulhosa nesse sentido. Então, o preconceito também nos traz o orgulho. Nos traz, né, aquela coisa ruim dentro de nós. E isso, eu falei várias coisas aqui, eu poderia ficar falando aqui N coisas que traz o orgulho e o egoísmo, né, que ambos estão carregando, estão de mão dadas. Mas a gente precisa estar sempre lutando contra ele, contra isso, contra esse sentimento que não nos faz bem. Nós precisamos começar a seguir o caminho do bem. Caminho que Jesus nos ensinou. As lições, as receitas que Jesus nos deixou. E uma delas é ter fé. Mesmo que seja de um grão de mostarda. O que ele disse? A gente consegue transportar montanhas. E a gente não precisa ter fé. Só que a fé é uma sementinha que a gente precisa regar todos os dias. Todos os dias, para que ela fortaleça, para que ela cresça cada dia mais. E que jeito que a gente faz isso? A gente faz isso estudando. Então, não adianta a gente vir na casa espírita, aqui é nas quartas-feiras, ouvir a palestra, tomar o passe. Não adianta só isso.
A gente precisa estudar. Com certeza que tem estudo, não tem? Venha no estudo. O estudo na casa espírita é uma bênção. Às vezes é até uma maneira de terapia, quando a gente não está bem. Então estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho, ou as obras de Allan Kardec, ou as obras de Chico Xavier, mas estudem. O estudo fortalece a nossa fé. A gente precisa fazer isso. É importante. Nós vamos estar combatendo, sim, o orgulho e o egoísmo. A gente vai estar aprendendo a conviver com as pessoas. A gente vai conviver com os nossos irmãos, porque todos vocês são meus irmãos. Não sanguíneo, mas são irmãos em Jesus. Nós somos todos irmãos. E a convivência vai nos deixando mais próximos. Mas, como eu disse a vocês, nós precisamos ter o hábito. Às vezes a gente começa a vir na casa espírita para poder estudar como uma obrigação. Se torna hábito e depois se torna prazeroso. E quando a gente não vem, a gente sente falta. Então a gente precisa mudar a nossa rotina, a nossa vida. Outra coisa também que às vezes a gente fala erroneamente, né? Então, por exemplo, eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho do meu marido, eu tenho orgulho. Esse orgulho não é o orgulho que eu estou falando hoje, tá? O orgulho que eu estou falando hoje é aquela coisa ruim. Quando a gente fala que a gente tem orgulho de alguém, não é bem um orgulho, é uma felicidade, né? A gente está tendo uma sensação, uma emoção que nos faz bem, diferentemente do orgulho. Tá? Então, são duas situações. Então, geralmente, eu evito falar que eu tenho orgulho de alguma coisa, porque não é um orgulho, é uma satisfação, é uma coisa boa, né? Então, nós precisamos sempre estar atentos no que é o orgulho que nos faz mal, o que é o egoísmo. Então, nós precisamos ter em mente que nós precisamos combater esse orgulho e esse egoísmo que está enraizado em nós, praticando o quê? A caridade e a humildade. De que forma? Estudando, regando um pouquinho todo dia a fé. A oração também faz muito bem. E a oração não precisa ser uma oração decorada. Tem que ser aquela oração que sai de dentro do nosso coração. É uma oração espontânea. Mesmo que não tiver nada, agradeça. Nós temos que agradecer todos os dias. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por estarmos aqui nessa oportunidade bendita de nos melhorar a cada dia. Então agradeça e peça para que Deus faça o melhor em nossas vidas, que nós não sabemos o que é melhor para nós, só Ele. Às vezes a gente tem, né, uma fé que não é raciocinada. É a fé cega. Essa fé cega não nos leva a lugar nenhum. A gente pede coisas que Deus não vai fazer para nós. Aí a gente fala assim, nossa, Deus não me ajudou. Mas você pediu para Deus, você cortou um dedo, você pediu para Deus voltar o teu dedo? Que jeito?
É um exemplo. Mas às vezes a gente pede coisas impossíveis para Deus. E Ele não consegue nos ajudar. Então essa não é uma fé raciocinada. A gente tem que ter fé raciocinada. Pedir realmente aquilo que Ele pode fazer para nós. Faça o melhor em minha vida. E se joga, porque às vezes a gente não tem como saber o que é melhor para nós. A gente fica perdido. Se joga no braço de Jesus. Se joga no braço de Deus, Ele vai te amparar e te levar. Eu sempre dou o exemplo que se você está lá no malabares lá e você não sabe o que você vai fazer, pode se jogar, Deus vai te carregar. Ele vai te levar para os caminhos melhores que Ele puder. Ele é Pai, e todo Pai é bondade, é amor. Ele não vai fazer nada de mal para você. Então acredite, confie, que Ele estará sempre presente em nossas vidas. Mesmo nos piores momentos, Ele estará. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça em nossa fé. Vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Jesus e agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia, pela vida, pelo alimento e pelos amigos que nos envolvem. Leva, Senhor, a todos aqueles necessitados nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas guerras, todas as bênçãos necessárias para que consigam, Senhor, ver somente a Ti. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.